atenção aos louvores, tá? Até porque eu tenho que saber o que é que eu estou cantando, né? Eu sou assim. Eu gosto muito de prestar atenção no louvor e saber o que é que eu estou cantando. E por que que eu estou cantando. A gente precisa aprender isso, mano. Por que você está cantando? Não é só abrir a boca. O louvor é uma declaração para Deus. Então, declaração de quê? Só cantar para fora? Não. E esse louvor anterior, esse último agora, ele dizia: só tu és santo. Né? Só tu és santo. Mas agora eu quero saber, amados, que, sério, quando diz que só Jesus é santo, e como eu preguei lá em Isaías, onde os anjos dizem santo, 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 né? Quando diz só tu és santo, porque a essência de Jesus, assim como o Pai, é santidade. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: essa essência foi transmitida para nós, lá na cruz do Calvário. Amém? Essa essência foi transmitida para nós. É isso que Satanás não gosta. Ele não quer que você saiba que você é santo. Porque a palavra diz: sede santos, porque Deus é santo. Sejam santos, porque o vosso Pai é santo. Amém? Então, amados, essa essência de santidade foi transmitida para nós, ainda que nós viemos habitar no corpo de pecado. Entenda isso. O corpo de pecado, mas a nossa alma é santa. Amém? Porque Jesus pagou o preço no final da cruz do Calvário e foi transmitida para nós. Esse DNA foi repassado para nós, uma vez que foi perdida pelo pecado lá no Jardim do Éden. Mas o nosso corpo, ele pode ser o corpo do pecado, tá? Mas sabe de uma coisa: a nossa alma agora habita a santidade de Deus, habita o Espírito Santo. Quando eu digo corpo do pecado, é o velho homem que continua ainda dentro de nós. O apóstolo Paulo fala muito bem disso. Há uma batalha espiritual, amém? Amados, nessa manhã nós estamos aqui no cumprimento de uma ordem, como eu disse para vocês, que Jesus deixou, tá? E ouvindo meu coração pelo Espírito Santo, hoje eu quero trabalhar essa essência dessa ordem pela qual o Senhor deixou para nós, que é a ceia do Senhor. E eu achei interessante, amados, uma revelação que o Espírito Santo fez para mim. Eu achei muito legal, acho muito legal. O meu Espírito Santo, ele é tremendo. Daquela cada coisa, amados, que eu fiz apenas um curso, né, de teologia, né? Importante, faço um doutorado, e aí tem outros segmentos, né, para mergulhar mais na palavra de Deus. Sim, com certeza, isso é muito bom. Mas eu louvo a Deus pela vida do Espírito Santo, porque ele é tremendo. As revelações que ele faz, amados, é maravilhosa, tá? E hoje nós estamos meditando, nós vamos meditar na ceia do Senhor. Por que a ceia do Senhor? Por que nós estamos fazendo a ceia do Senhor? E é isso que eu estava falando para vocês. Você está cantando por quê? Qual foi a essência que você declarou ao Senhor através do louvor, do louvor, a declaração? Porque parece que muitas vezes a gente canta só da boca para fora. Canta só por cantar. Não é só porque eu gosto dos louvores, mas é porque os louvores, amado, me entronizam na presença de Deus. É porque os louvores, ele faz uma ligação entre Deus e mim, na questão de uma declaração de amor, declaração de gratidão a Deus. Tudo isso é a expressão do louvor a Deus. Amém? A ceia do Senhor, amados, ela não foi criada por homens. Quem criou foi Jesus. Amém? Primeira coisa que a gente deve saber: nós não estamos fazendo algo aqui que foi criado pelos homens. Algumas coisas da igreja foi, tá? A liturgia, ou seja, a forma como o culto é feito. E, por exemplo, como hoje a gente também vai falar sobre o batismo, porque ele é um segmento para que realmente aconteça a ceia. O batismo foi instituído pelo Senhor, mas a forma como que o batismo ele é considerado hoje no nosso meio, algumas coisas é o homem que acrescentou a ele na forma de organização, de a forma de poder realmente exercer o batismo com integridade. Então, algumas coisas foi feita pelos homens, tá? Isso não exime de jeito nenhum o respaldo de Deus para nós, tá? Até porque o Senhor nos dá poder, nos dá autoridade, amém? Amém. E aí, amada, a ceia do Senhor, primeiro, não foi instituída pelos homens, foi Jesus, tá? Jesus, enquanto comia, ele tomou o pão, ele deu graças, partiu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida ele tomou o cálice, ele deu graças, ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados, tá? Mateus 26, 28, deixa aí, tá?
Amados, ao ler esse versículo, tá, da ceia, nós vamos ver, amados, que há alguns verbos, como eu estou ensinando para vocês. Esses verbos, amados, ele indicam uma ação, tá? E ele indica uma ação imediata da nossa parte. Aprenda isso também quando você lê a Bíblia. Porque eu sempre aconselho, amados, a Bíblia é Deus falando com você. Amém? Você entende isso? Que a Bíblia é Deus falando com você? A oração é você falando com Deus, ainda que Deus possa falar com você. Ele é soberano. Mas eu quero que você saiba, amado, que a Bíblia é Deus falando com você. Quando você lê a Bíblia, primeiro faça uma oração. Diga assim: Senhor, fala comigo hoje, através da tua palavra. Agora, pelo amor de Deus, não sai sorteando, não. Porque a Bíblia não é uma caixa de sorteio, né? Sai sorteando o texto bíblico, não. Porque tem gente que faz assim. Vou abrir, pá, abrir. Aí chega num versículo, um texto. Vixe, não, isso daqui está a cara da irmã tal, que eu conheço de 7 para ela, acho que eu vou mandar para ela hoje. Negativo, tá? Por quê? Porque não lhe agradou, então não faça isso. Tem aquele, hoje em dia, tem no nosso meio, né? O crente gosta de coisa que agrada, você tem tal da caixinha de promessa. Tira uma, outra, maravilhoso, amados, tá? Mas aí nós estamos excluindo a Bíblia na sua totalidade, estamos fazendo ali algumas escolhas. Não, tenha em mente que a Bíblia vai falar com você, que você está fazendo a leitura de Mateus, de João, de Isaías, tá? E ali Deus vai falar com você, amém? Porque Deus usa a palavra dele para falar com a gente, tá? Então, quando eu falo para você a questão dos verbos, na ceia, o Jesus ele deixou claro o mandamento. Ele disse: tomem, comam, é uma ordem. Toma, coma, tá? Ele diz: sempre que comerem deste pão e sempre que beberem, tá, desse cálice. E diz também que é o sangue da nova aliança entre Deus e o homem, por meio de Cristo Jesus. Então, na ceia do Senhor existe uma atitude da nossa parte: comer e tomar, tá? E na ceia do Senhor também é colocado aqui que ela é referente a uma aliança que é feita entre Deus e os homens. E ele diz que é uma nova aliança. Uma nova aliança. Amém? E o que é que significa a ceia do Senhor? Primeiro, ela é um memorial. O que é isso? O memorial vem da mente. Não se esqueça. Ela precisa ser feita. Jesus disse: faço sempre isso em memória de mim. Tá? Primeiro, ela é um memorial. Segundo, a ceia do Senhor é uma ordenança. Por que eu estou trazendo isso hoje, amado? Eu entendo que o Senhor quer da nossa parte mais uma devoção. O Senhor quer da nossa parte mais uma dedicação naquilo que seja a ceia do Senhor. Me incomodava muito. Nós fazemos a ceia, tá? Durante o culto, domingo à noite. E a ceia era um momento à parte de alguns minutos. E eu fui tocado ali: peraí. Um momento à parte de um culto e de alguns minutos. Eu estou ensinando as pessoas o quê? Que a ceia do Senhor é algo que é só um pedacinho, algo que não tem tanta importância assim. Mas, amados, eu vejo que lá em Lucas, eu gosto muito desse texto, que eu vejo que é algo tão importante. Antes de Jesus sofrer para a cruz, ele disse: desejei ansiosamente desse momento com você. Eu não vi, amados, na Bíblia, em todos os evangelhos, toda a declaração de Jesus, ele falava que ele desejou algo. Vocês ouviram algum texto? Mas em Lucas vai falar que Jesus desejou ansiosamente sentar à mesa com os discípulos para fazer a minha última ceia dele. Então, amados, a partir desse texto, isso moveu meu coração para não fazer mais algo de qualquer jeito, ou apenas uma parte do culto lá no finalzinho, não. Eu digo que nós vamos fazer isso com mais dedicação, nós vamos fazer isso com mais zelo, nós vamos fazer isso com realmente uma essência daquilo que significa a ceia do Senhor. Por isso que foi instituído aqui nessa igreja o café com Jesus, esse momento de ceia com Deus, para ele ser feito à parte, para ele ser feito um momento especial. Mas para que esse momento seja especial, amados, não é só eu como pastor instituir, vamos fazer a ceia, vamos fazer o café, temos a ceia com os irmãos, mas, amados, precisa também da sua parte essa essência dessa especialidade. A gente vê um encontro, você vai marcar um encontro, né, ali, seu esposo foi antes, o noivado, o namorado, e ali é um momento especial. O que é que acontece com esse momento? Você deseja ter esse momento.
Você almeja ter esse momento, você sonha com esse momento, aliás, nem dorme. Muitas vezes, gente ansiosa tem dificuldade quando tem um evento no outro dia, né? Tem alguns têm problema de ansiedade. Será que você não dormiu essa noite pensando nesse momento de ceia? Será que você passou a noite levou ali e orando pelos irmãos que vinham para a ceia, pelos aqueles que deveriam vir, que Deus trouxesse pessoas para conhecer esse momento de ceia, para que Deus trouxesse pessoas para que eles pudessem também compartilhar da mesa do Senhor Jesus junto com os santos? Será que você acordou, ou será que você dormiu e pensando nisso, amados? Porque a ceia é diferente quando a gente pensa assim. E Deus sabe disso, porque Ele é um Deus que sonda os nossos corações. Amém? Amém. A ceia, como eu disse, é um memorial, é uma ordenança do próprio Cristo para os seus seguidores, que nos lembra do seu sacrifício na cruz pelo perdão dos nossos pecados, mas também nos dá esperança para o futuro. Ei, a ceia é uma revelação daquilo que vai acontecer, pelo qual nós fazemos no presente. Olha que coisa legal. A ceia é uma revelação daquilo que vai acontecer no reino de Deus, mas nós já estamos fazendo no presente. Você entende isso aí? Amém? Pois é, isso torna a gente totalmente diferente. Eu quero que todo mundo olhe para mim. Ninguém olhando para a mesa, ninguém olhando para o céu, ninguém não. Aqui, ó, os olhos agora é para mim. Porque olhando para mim, com certeza você vai prestar atenção. Olhando para a mesa, olhando para o céu, olhando para a esquerda, olhando para a direita, não está prestando atenção. Tenho certeza disso. Porque às vezes a gente ouve, mas os olhos precisam ver. Né? Tomé viu com os olhos, mas precisava tocar, porque precisava ter certeza daquilo que ele estava vendo, né? Então, olha, se quiser tocar, pode tocar, minha esposa deixa. Tá? Amém? O Senhor diz, pois recebi do Senhor que também lhes entreguei. O apóstolo Paulo, né? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, faço isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre em memória, e sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Façam isso em memória de mim. A memória de Jesus o quê? A morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus na cruz precisa sempre ser lembrada. Tá? Por quê? Porque foi de lá que veio a salvação. Foi de lá que veio o perdão, a remissão de pecado. Foi de lá que eu disse que veio a transferência da santidade, pela qual hoje nós temos acesso. E devemos ser praticantes dessa santidade todos os dias. Amém? Amém. Amados, como nós podemos observar nesse texto, a Santa Ceia é um memorial, como eu falei, um mandamento para que todos os cristãos não se esqueçam de que Jesus deu o seu corpo. Jesus, Ele deu o seu sangue. Tá? Até porque estava escrito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. É por isso que todo o Antigo Testamento já vinha anunciando que a providência de Deus haveria de chegar na forma de um cordeiro imaculado, tá? Um cordeiro sem defeito. Quando diz sem defeito, era sem pecado. Mas eles entendiam sem defeito, era um todo perfeitinho, né? Sem quebradura, sem mancha, mas era um cordeiro sem defeito, sem pecado, porque somente através desse sacrifício é que realmente a humanidade poderia ter acesso à salvação. Amém? E Deus vem ensinando o povo, durante todo o Antigo Testamento, que a providência dele viria, mas haveria que haver um sacrifício. Os discípulos não entenderam isso, que quando Jesus disse que ia sofrer, ser julgado e para cruz, não, de jeito nenhum, que isso não aconteça com o Senhor. Não entenderam todas as escrituras do Antigo Testamento, que Jesus haveria de morrer, ele haveria de padecer, e o sangue dele precisava ser derramado, porque só através do sangue de Jesus é que nós somos purificados. Amém? Qual a importância da ceia? Primeiro, a Bíblia ensina que a ceia do Senhor é um ato de memorial e de extrema importância. Extrema importância. Mas a ceia do Senhor é uma essência pela qual nós vivemos hoje na face aqui da terra. Eu digo já no finalzinho aqui, por quê? Tá?
pois ela demonstra, por que a ceia é importante? Primeiro, é um memorial de extrema importância, pois ela demonstra a libertação do pecado, da morte e o acesso ao Senhor por meio do sacrifício de Jesus. Amados, depois da ceia do Senhor, foi sacrificado, a morte já não tinha mais direito sobre nós, sobre aqueles que creem em Cristo Jesus. Amém? A esperança da vida eterna, amados, veio através do sacrifício de Jesus. Mas o momento de ceia anunciava, amados, essa esperança que viria através dele. Amém? Porque ele disse: faço isso em memória de mim. Porque ele ia morrer. Mas se ele disse: faço isso em memória de mim, até que se cumpra o reino de Deus, e vocês vão realmente participar da grande ceia do Senhor. Ou seja, antes da morte, ele já estava anunciando que aquele momento ia se repetir, só que na glória de Deus, com ele sentado com Deus Pai. Ou seja, Jesus já estava ali prevendo a sua volta, a sua ressurreição. Muitas vezes nós não entendemos isso, né? Os discípulos tiveram dificuldade de entender isso. Nós celebramos a ceia até que Jesus volte, pois foi assim que ele a instituiu. No Antigo Testamento havia a Páscoa judaica, que era um memorial para lembrar a libertação do povo da escravidão do Egito e a esperança da terra prometida. Tudo, amados, estava cooperando. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que eles viveram era a sombra daquilo que ia acontecer. Sombra, não era ainda a essência, porque a sombra é só um reflexo, né, da minha pessoa. Entendeu? Bicho, até ela não está aqui hoje. Cadê minha sombra? Fala, me abandonou hoje. Onde é que tu foi, mulher? Então nem para me dar um exemplo. Então, mas se a minha sombra estivesse aqui, tá? Era apenas um reflexo, tá, da minha aparência, ou seja, reflexo importante de quem eu sou. Então a palavra de Deus diz, amados, que no Antigo Testamento, tudo aquilo que aconteceu era a sombra daquilo que havia edificado. O povo, amados, infelizmente não entendeu isso. Apenas eles entenderam como um ritual, onde foi imolado o cordeiro, toda a família sentava para comer, não poderia sobrar nada, se sobrasse compartilhava, né? Porque naquela época não tinha os que hoje, porque com certeza ele não veio esperando de compartilhar um cordeiro assado, né? Um negócio bom desse ia sobrar também. Hoje em dia não sobra para ninguém, tá? Mas foi feito com os pães, né, sem fermento e ervas amargas, né? Tudo isso era um simbolismo. Mas já no Novo Testamento, Jesus não só instituiu, mas ele ordena que a ceia seja celebrada até a sua volta. Por isso, é um ato de memorial de extrema importância para a vida do crente. Nós não vivemos mais a sombra daquilo. Nós vivemos hoje a essência daquilo que hoje é Jesus. O Cordeiro de Deus, ele veio. Ele foi imolado, o seu sangue foi derramado e nós hoje vivemos dessa certeza. Amém? Não vivemos da sombra. 6 motivos pelo qual nós devemos participar da ceia do Senhor. Sabe por que eu trato isso? Porque eu vi em algumas situações em que as pessoas, por algum motivo, tinham um impedimento. Eu vou trazer aqui alguns impedimentos. Mas por algum motivo, como eu falei, de autoridade da igreja que o Senhor deu, havia alguns pontos em que as pessoas tinham que estar, como eu digo, tinha que estar enquadrada, ela tinha que estar ali dentro daqueles termos. E às vezes a pessoa não estava, mas eu não vi nenhum esforço das pessoas para tratar e ajeitar a vida e a situação. Ou seja, ele não sabe a importância da ceia, ele não deu importância da ceia do Senhor. Mas eu acho isso muito estranho para quem se diz que se converteu, para quem entregou a vida de Jesus e que quer participar das grandes ceias do Cordeiro. Eu acho muito estranho isso. Porque eu já contei o testemunho para vocês, eu sei que eu estou careca de saber, e vocês também, de que quando eu tive entendimento da ceia, e eu era impedido de participar da ceia, porque havia uma pendência na minha vida, há uns anos atrás, mas eu clamei ao Senhor. Era algo que eu não tinha condições de resolver ainda, que eu tentei, não tinha. Até porque, amados, o inferno todo se levantou para impedir que eu pudesse ser liberado para a ceia do Senhor. Eu digo por isso porque foi revelado. E eu não entendo como que a pessoa cruza os braços e se acomoda. É por isso mesmo. Mas você tem que se avaliar diante de Deus. Você tem que se avaliar diante da decisão que você tomou. É por isso, amado,
O pessoal uma vez aqui estava na igreja lá e disse: pastor, você não faz apelo não? Eu vou apelar? Quem tem que apelar é você. É você que tem que entender que você está lascado. Você está condenado por causa dos seus pecados. Se você não tiver na sua vida, você vai para o inferno. Porque o pessoal não fala que você vai para o inferno, tem dois. E é você que tem que apelar, você que tem que clamar: me salva, Jesus, pelo amor de Deus, me salva, eu quero ser salvo, eu quero entregar minha vida a Jesus. Não está aqui em cima, quem quer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu estou fazendo aqui um bingo, estou fazendo aqui um leilão. Eu não faço isso, não. Não dá para mim. Eu gosto de uma pessoa chega, eu quero entregar minha vida a Jesus. Faça igual a Pedro depois que ele pregou. Depois que Pedro terminou de pregar, dizer assim: vocês condenaram Jesus, que ele caiu da ficha e disse: meu, e agora? O que é que nós podemos fazer para ser salvo? Aí Pedro disse: se arrependam e recebam o dom de Deus, que é o Espírito Santo. Tá vendo? Aí fica, irmão, aí chega uma pessoa visitando, tá vendo? Aí todo mundo foca nele. É ele, é tudo. Alguém aqui, olhando aí, alguém aqui quer aceitar Jesus, alguém, aí fica alguém. Mas pastor, você que tem que ter convicção do pecado, você vem para Jesus. Ficar pulando, não presta não, mano. Fica um crente vai fraco, peba. E tem que estar dando. Que história é essa? Jesus morreu, foi na cruz, ele pagou o preço. E o preço foi de vida, mano, foi de real não. Não foi de dólar não. Foi de vida, foi uma vida que foi entregue, mano. Portanto, é um alto preço. Jesus disse: desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado à força. Ou seja, você não merece entrar. Mas quer entrar? Hoje tome a força. Se esforce. É um banho de povo frouxo. Tem que estar adulando para ver primeiro Jesus, né? Tem que arrumar um helicóptero para ir buscar. De carro é muito ruim, está cheio de buraco nas pistas. Então, é um helicóptero para ir buscar, irmão. Vem mais confortável para ir para a igreja. Já quero. Eu não me assim, eu compro helicóptero. Meu Deus, amados. Amados, nós não entendemos o que é realmente servir a Jesus, é pagar o preço. Nós não entendemos o que é cultuar a Deus. Há muitos anos atrás, eu ainda novo convertido, eu fui para um evangelismo. Eu não me lembro do nome dessa cidade, é uma cidade aqui no interior do Ceará, que era litorânea, pequenininha cidade. E nós fomos evangelizar lá nesse local. O pastor foi no carro, foi um ônibus, micro-ônibus. E chegamos lá, amados, fizemos um culto lá numa igreja. A igreja, então, eu não guardava dessa coluna para cá. De tarde. Começamos a orar, amados. Não tinha ventilador não, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, e aquele lá tufão, escorrendo com os cabelos todo mundo ali. Ainda até precisamos estar ar-condicionado, lá tinha quente, amor. E a gente ajoelhado lá, de meu Deus, tudo é gente ajoelhado, todo quente, e o sol descendo, escorrendo, um negócio pequeno, 30 pessoas dentro, os irmãos que veio de Fortaleza, e depois saímos para evangelizar. À noite fizemos o culto, veio um monte de gente lógico dentro lá dentro, não cabia, só que aquele irmão pregador, lá dentro daquela igreja pequenininha, um deles ficou do lado de fora. E tinha um irmãozinho que veio com uma violazinha, ele ficava tocando lá a viola. E aí quando terminou o culto, amados, nós vimos embora para Fortaleza, pegamos a estrada, e esse irmão vinha na estrada a pé, e paramos para dar carona para ele. Amados, esse irmão vinha na estrada a pé, escuro. Nós vimos no carro caminhando, onde era? Não, é mais lá na frente. Amados, andamos alguns quilômetros. Eu disse: é aqui. Quando ele disse: é aqui, eu olhei para um lado para o outro, meu Deus, aqui é onde? Cerca de um lado, cerca do outro, só mato. E bom, que a parte lá onde ele entrar tinha carnaúba. Você já viu que onde tem mais carnaúba, tem muita água. Tem uma riozinha, águazinha assim, tá aqui na canela. Eu disse: não é aqui, você pode deixar aqui que eu vou lá dentro. Aonde, irmão? Não, é lá dentro, é mais uns 2, 3 quilômetros lá dentro de uma casinha que ele tem lá. Eu digo: meu Deus. E o testemunho desse irmão é tremendo, de uma coisa que Deus fez no filho, na vida dele, lá nesse alto onde ele mora, dentro daquela mata. Mas o que me deixou mesmo no meu coração, mas isso tem muitos anos aí, muitos anos atrás. Eu ainda tinha cabelo, você vê que faz tempo, né? Amados,
Esse irmão desceu do carro, pegou sua viola e saiu tocando e cantando de mata dentro, com água batendo bem por aqui, assim, entrou no carnaval e eu fiquei olhando. Viemos de Fortaleza, eu vim numa Hilux. Trouxemos micro-ondas, comida, alimentação do muito melhor. E esse irmão vem para o culto. Eu acho que é uns 8 quilômetros, 9, 10 que ele anda. Ele vai e volta. Nós não sabemos o que é prestar culto a Deus. Eu vejo que quanto mais mordomia, pior fica. Quanto mais facilidade, pior a gente fica. Não é verdade, amado? Tudo hoje é com controle. É uma preguiça medonha para se levantar para desligar. É com controle. Quanto mais facilidade, pior a gente fica. Precisamos aprender, amados, o que é verdadeiramente cultuar a Deus e pagar o preço para poder estar na presença de Deus. 6 motivos para participar da ceia do Senhor. Primeiro, como nós já vimos, a importância da ceia. Primeiro motivo, a obediência a Jesus. Irmão, o que aconteceu hoje? Eu não sei, eu vou ver se vai dar. Porque é cedo, né, pastor? 8 horas da manhã, domingo. Misericórdia, pastor. Não dá para o senhor fazer assim. O que é cedo? O senhor mudou. O que está ainda à noite? É tão boa noite. Mas quando chega na noite, ainda dorme aqui. 8 horas da noite. Então, meu filho, que hora tu fica acordado? Para poder passar que hora para me fazer a ceia? Meu Deus, dá para entender? Se é cedo demais, é ruim, vai botar aquela salada. Eu já botaria uns 2 litros de café para ele fazer isso. E à noite, mesmo jeito, levado. Vamos cutucar o irmão do teu lado aí. Teve um pastor, amigo meu, o de ceia, o irmão, não, pastor, é porque ele está doido para me vir, porque ele tal. Mudou o de ceia. Foi para quarta. Mudou o de ceia. Quando foi, o irmão veio no culto, ele veio, mas não, pastor, é porque na quarta-feira e tal. Eu disse para ele, e tu vai ficar mudando o culto por causa do irmão. No domingo tu podia vir cada hora, na quarta-feira começou a vir tal. Aí não vem. Negativo. Você que se mude. Você que se converte, se ajeita, que lhe vergonha na cara. Porque eu mesmo não estava por causa de gente não. Não, pai, é porque eu fui me tocar para isso, não, o problema é dele, se vir. É uma obediência. A ceia do Senhor, você participa porque você é um crente obediente. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graça e partiu, deu seus discípulos e disse: tomem e comam, isto é o meu corpo. Segundo, a memória da morte de Jesus. Tomando o pão, deu graça, partiu, deu seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Faço isso em memória de mim. Só o tempo que a gente esqueceu, Jesus. Você participa da ceia porque é memória, você se lembra daquilo que ele fez por você. Nunca se esqueça. Terceiro, porque você está proclamando a volta de Jesus. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ei, está evangelizando, está anunciando a morte de Jesus. Quarto, ser um em Cristo. Por que eu participo da ceia? Porque eu sou um em Cristo Jesus. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação do sangue de Cristo? E que o pão que participamos é uma participação do corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um corpo, pois todos participam de um único pão. Amém? Amém. Presta atenção. Por que nós participamos? Porque nós somos um em Cristo Jesus. Porque você participa do pão, porque você participa da ceia, pois todos participam de quê? De um único pão. Amém? Quinto, nós somos perdoados pelo sangue de Cristo. Olha para cá. É mais importante para cá. Deixa eu Olha lá. Quinto, nós somos perdoados pelo sangue de Cristo. Isto é o meu sangue da aliança, derramado em favor de vocês para perdão dos seus pecados.
Ei, a ceia está mostrando para você, está dizendo para você, você foi perdoado. Muita gente não participa da ceia. Eu já prestei atenção nisso. E lá na igreja eu ficava prestando atenção. Não para dar. Irmão, tá, ó, tu viu? Participou da ceia não. Vai pecado. Será que foi? Aí começa. Fofoqueiro sem vergonha. Fica de olho no povo, presta atenção. Só para depois estar apontando. Enviado do campo da igreja, só pode ser. Porque está prestando atenção. Tu viu? Então nem foi. A esposa do pastor não foi, não sei nada, viu? Aí, ó, ligaram os dois. Menino, devia tu dar para ser contratado da Globo. É uma novela que dá para fazer, né? Tá certo? Não é isso, amados. Não é isso. Você foi perdoado. Portanto, se aconteceu algo, e vai acontecer, para lhe impedir de você participar da ceia, se ajeite. Se ajeite dentro do Senhor. Não deixe o sol nascer, se pôr sobre a sua ira. Conserte logo. O Padre Senhor diz, se ajeite logo, acerte logo no caminho com o irmão, porque se você ajeitar logo, você está passivo de ir para o juiz. Aí não. Você não fala, não. Se não olhar também, não. Aí fica esse negócio. Deixa de meninice, irmão. Tua vida está em jogo. O irmão te perdoou, tu não perdoou, ele vai para o céu e tu vai para o inferno. Legal, não? Mas nada que possa acontecer conosco possa impedir você de liberar o perdão. Nada, sabe o que é nada? No grego, é nada. Entenderam a palavra de grego? Legal, né? É nada. A palavra, o que é a palavra? A gente canta, né? Nada nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando ele diz nada, sabe o que ele está dizendo? Que você tem esse poder nas suas mãos. Sabe que é nada. Portanto, não deixe que nada impeça você de participar da ceia do Senhor. Amém? Amém. Nós somos perdoados. Nós já fomos perdoados. E o sexto e último motivo pelo qual você deve participar da ceia do Senhor é agradecer ao Senhor pelo sacrifício e pela vida eterna. Você está aqui porque você é grato a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu sacrifício, Jesus, pelo qual hoje eu tenho uma vida eterna com Deus. Porque tem uma vida eterna com um caminhoto, né? Tá? Mas é uma vida eterna com Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Amém? Amém. Amados, devido ao tempo eu sabia que logo eu estou na primeira folha, volta Jesus, não vou continuar, mas eu creio que foi o suficiente para que você entenda, e eu espero que nunca mais você falte uma ceia. É possível. Amados, uma coisa que o Espírito Santo me revelou e eu achei interessante. A ceia do Senhor, ela só tem essa importância hoje, pelo qual eu estou dizendo para você, ela só foi validada porque Jesus morreu na cruz. Porque se ele não tivesse morrido na cruz, a ceia seria apenas a ceia do Senhor, apenas comer os elementos. Mas porque Jesus morreu na cruz, essa ceia agora é uma ceia espiritual, é uma ceia que simboliza salvação, é uma ceia de profeta que está profetizando a volta de Cristo, é uma ceia que está profetizando que nós vamos sentar na mesa do Cordeiro. Isso está acontecendo hoje, amém? Então, a ceia do Senhor ela só foi validada porque Jesus morreu na cruz. E ele tinha certeza disso. E ele disse: vocês vão tomar essa ceia de novo, mas só que é comigo lá na glória. Antes dele ir para a cruz, ele disse isso. Ele tinha certeza daquilo que ia acontecer, mas ele tinha certeza daquilo que o Pai ia fazer por ele, ressuscitar o terceiro dia. Amém, amados? Portanto, nesta manhã de bênção, a sua convicção de fé, eu tenho certeza, é diferente em relação à ceia do Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo moveu o seu coração. E eu tenho certeza de que hoje você está disposto a firmar esse compromisso com o Senhor. Não só da ceia, mas de todos os momentos em que se refere à reunião dos santos, na casa do Senhor ou em qualquer outro lugar. Valorize essa comunhão.
Valorize essa manhã. Muitos querem ter. Muitos queriam ter, mas não conseguem. Porque são prisioneiros de Satanás. São escravos, mas você hoje é livre. Você já foi escravo, mas o seu Senhor pagou um preço para que hoje você pudesse ser livre. Amém? E é por isso que você está aqui. Você está aqui hoje porque você é livre. Amém? Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas. Eu acho que vou fazer um desafio. Vai ter pouco café, porque depois vocês ficam de mato, né? Para comer de novo. Pode ser. Amém? Amados, pedi o irmão para vir para cá, que vai servir a ceia. Vamos estar orando aqui pelos elementos, tá? Consagrando ao Senhor. Vamos só descobrir. Vamos orar, vamos ficar de pé. Passar muito tempo sentado. Mas se hoje, eu sei, hoje tem alguns irmãos que tem um certo impedimento, está tratando, está resolvendo. Com a ordem de Deus, eu já testemunhei, né, amados? Daquilo que aconteceu comigo. Naquilo que é possível, faça. Naquilo que é impossível, coloque na mão. Deus da causa dos impossíveis. Deus dos impossíveis, pode ter certeza. Naquilo que você não puder fazer, diga, Senhor, eu sei que o Senhor pode. Chegou o homem para Jesus e queria ser curado. Jesus disse: você crê? Mas o Senhor pode? Ele disse: eu posso. Não entendeu ainda de quem estava diante. Ele olhou para Jesus apenas como homem, mas Jesus disse: eu posso. Ele disse: para os homens muitas coisas são impossíveis, mas para Deus não. Amém? Pai, queremos essa manhã bendizer ao Senhor, te louvar, te agradecer. Obrigado, meu amigo Espírito Santo, pela tua essência na forma da palavra sobre este lugar. E eu creio que essa palavra ela não volta vazia, porque por meio de ti, Espírito Santo, trabalha no nosso coração essas realidades que foram expostas essa manhã. Por isso, muito obrigado. Jesus, no cumprimento da ordem pela qual o Senhor deixou para nós, está aqui, Pai, esses cálices, meu Deus, com suco de uva, Pai, simbolizando, Jesus, o teu sangue. Sangue que foi derramado para nós e simboliza uma nova aliança em Cristo Jesus. Senhor, está aqui esse pão, pelo qual simboliza o teu corpo, pelo qual foi sacrificado por nós e ele foi o preço pago para que hoje nós tivéssemos liberdade. Assim nós consagramos Jesus. Amém. Poder seguir os irmãos, tá? Os irmãos que estão liberados para a ceia, levanta a patinha, tá? De ovelha. Amém? Você que está em comunhão com a sua igreja, com o seu pastor, no caso sendo visitante. Nós entendemos que a ceia, amados, é liberada a partir do batismo, né? Todos os discípulos foram batizados e depois eles tomaram a ceia. Essa ceia do Senhor. Amém? Aleluia. Deixa na cruz, querido. Todo passado, toda ofensa. Deixa na cruz do Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você.
deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Se foi alguém que te ofendeu, deixa na cruz. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz toda injustiça, todo passado. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Libere, tire todo o fardo, todo o peso. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. O amor do Senhor, ele libera, ele liberta. Aleluia, o amor do Senhor nos torna livres. Porque se o Filho verdadeiramente nos libertar, sereis livres, amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Como eu disse, amados, cante de coração, cante uma essência pela qual Jesus te salvou. Louve e adore ao Senhor. Todos receberam os alimentos? O pessoal louvou, o pastor também. Aleluia. Aleluia, Jesus, Espírito Santo de Deus, toda glória seja para ti, meu Deus. Amém? Receberam? Amém. Tá? O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu, deu ao seu discípulo e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Pode tomar o corpo de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Da mesma forma, Jesus, depois da ceia, tomou um cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Pode tomar do cálice do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E como cumprimento da sua palavra, ele diz: porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Nós estamos hoje anunciando a morte de Jesus. Isso é evangelizar, viu? Evangelizar também é anunciar a morte de Jesus. Por que a morte? Porque foi através dela que nós somos salvos. Nós somos livres do pecado. Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado da humanidade. Louvado seja Deus. Pai, obrigado, meu Deus, por esse momento tão especial de estar na tua casa logo pela manhã cedo, em comunhão com os santos, a presença do Senhor Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu creio, Pai, porque tua palavra diz: onde dois ou mais estiverem reunidos, por causa do teu nome, o Senhor se estaria confirmando. Pai, obrigado. Obrigado, Jesus, porque hoje temos esse cumprimento no nosso coração, até que o Senhor venha para realizarmos a nossa esperança, a nossa fé, é que vamos estar na grande ceia do Senhor, junto com os nossos irmãos, independente de denominação, para juntos exaltar e comemorar
eternamente essa vitória pela qual o Senhor nos deu na cruz do Calvário. Fomos libertos, somos livres, por isso, muito obrigado, meu Deus, por essa manhã de bênção no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um aqui presente. E assim seja, para hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.